Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente, né? Segundo dia do curso de cadastro de resultados. Acabei de enviar aí no grupo o link da gravação de ontem, como combinado, combinamos ontem. E a Penélope já falou também que vai mandar no canal do curso no Zoom. E quem for entrando depois, talvez não veja essa mensagem, então lá mais ao final, mando novamente e, e de qualquer forma podem me pedir depois lá no link que eu mando também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Ontem a gente não cadastrou resultados, né? A gente passou boa parte da aula trabalhando o- os painéis, né? Os pontos de informação, onde tirar dúvida, os manuais também, muito importante, atenção para os manuais, né? E agora nós vamos começar o trabalho de cadastro e fazer alguns cadastros aí. Eu acho que no último curso, inclusive, nos cadastros cíveis, né? Nós vamos começar pelos cíveis, para dar um foco maior nos cadastros cíveis, já que no passado a gente tem um foco no criminal, mas no Cívios eu lembro que alguns ofícios a gente cadastrou aqui ao vivo durante o curso e praticamente fez todos os cadastros de um ou outro ofício, né? Porque a quantidade de cadastros possíveis é um pouquinho menor, né? Então aqui, nós estamos aqui no único, todo o nosso trabalho começa por aqui, não poderia ser diferente, e corregedoria, né? Vocês gravaram bem essa ideia que a gente tem hoje relatórios aqui na corregedoria e aqui em estatística, né? Então, se precisam de algum tipo de relatório, o caminho ou é estatística ou é corregedoria. A corregedoria, obviamente, não é o foco de relatórios, mas eles têm relatórios muito bons e bastante úteis. Então, eu sempre direciono a atenção de todos para esses dois canais aqui para relatórios. E na corregedoria, inclusive, tem até um destaque aqui para relatórios, né? Mostrei para vocês esse aqui da correção, para a gente aprender a identificar os problemas, né? E, mas o que nós estamos focando aqui é justamente painel de resultados, né? E central de resultados. Esse é o caminho, eu acho que já ficou bem marcado aí para vocês. Então, vamos acessar aqui o nosso painel. De ontem, a gente foi aqui nesse acervo de ações penais, mas focamos aqui na segunda instância, né? Também abrimos aqui o painel de ANPPs homologados. Mostrei para vocês que é importante cadastrar, é importante seguir as tipologias de cadastro, os tipos de manifestações, né, adequados. Do contrário, vocês não terão como recuperar esses dados dos acordos de não persecução penal negociados na unidade, se não tiver um controle muito rígido dos procedimentos, de seguir os procedimentos, vocês não seguirem à risca os procedimentos para cadastro de NPPs, vocês correm um sério risco de também não conseguir localizar os NPPs cadastrados. E isso é muito importante porque a NPP está entre os indicadores da corregedoria, né? A quantidade mínima de NPPs propostos. O outro indicador é a quantidade mínima de recursos. Na verdade, eles fazem uma média, né? Pegam quem fez mais, quem fez menos, e os que fizeram menos, eles entram no radar da corregedoria. Tanto para NPPs, a NPP, se não me engano, tem um percentual proposto de 5 a 10% de ANPPs por ofício, né? Então, muita gente não chega nisso. Nós não mostramos aqui ontem o painel do cível e os indicadores do cível, né? Então, vamos passar rapidamente aqui. E agora, em relação ao acervo, hoje o acervo do cível, esses acervos aqui não trazem muita novidade, né? Não trazem muitas funcionalidades, mas você consegue pelo menos saber qual é o acervo do seu gabinete, né? Painel de resultado cível, segundo grau, nem vou acessar o de primeiro, viu, gente? Se vocês tiverem curiosidade, tá fácil, porque a forma de manipular eles são basicamente iguais, né? Olha só, o cível tem nacionalmente, em segundo grau,
2.246 resultados cadastrados já, né, atualmente. Parece pouco, mas na verdade a quantidade também de ações civis e possibilidade de cadastro elas são um pouco menores que o criminal, porque o criminal é tudo, né? E o civil só pega as ações coletivas e aquelas que envolve em que o MPF é o autor da apropriação, né? Aqui tem um destaque, né? Taxa de desempenho, ele mostra qual é a forma de cálculo e autos judiciais, ações procedentes, resultados extrajudiciais e total de resultados cíveis. Faz uma conta aí, toma tudo e divide pelo total de resultados para dizer a taxa de desempenho, né? Procedentes, no cível, 19%. Improcedentes, 69%. Isso não é bom, né? Isso aqui, assim, isso aqui é um dado que diz muito sobre a efetividade do trabalho do MPF na atuação civil. E antes de, sem esses dados aqui, sem esse cadastro de resultados, sem esse trabalho, esse projeto, a gente nunca saberia disso aqui, ó. Talvez o procurador tivesse uma intuição da quantidade de ciências desfavoráveis que ele assina e por aí vai, mas saber exatamente é, é, qual é o ganho desse trabalho, não saberia. Em uma procuradoria em que a gente trabalhou esse curso, a procuradora-chefe esteve presente. Quando ela viu essa defasagem no cível, de procedente para improcedente, ela não teve a menor dúvida. Ela já olhou e disse: ó, a gente tem que tomar alguma medida aqui. A gente aqui na procuradoria, eu vou reunir o colegiado, falou que ia reunir o colegiado da parte civil para estudar medidas para melhorar esses índices. E qual é a primeira, assim, a primeira reação que deve ser feita aqui? É que tem de propor mais acordos. O civil tem de começar a buscar mais acordos. Por quê? Na via repressiva, na via judicial, a perda é grande, né? Quase 70% de improcedente. Tem resolução do método, mais 6. Se somar aqui, deu 74 de ineficiência, né? E julgamentos cassados, mais 4%, que também tem que ser somado aqui. Mais a prescrição, que também tem que ser somada aqui. Então, na verdade, 81% do trabalho nocivo em segundo grau, ele é praticamente prejudicado, ele se anula, né? Esse é um dado, e aí, mais uma vez, vamos falar em filtro. Olha só, prestem muita atenção nos filtros, porque aqui está filtrado todas as unidades do MPF e o ano de 2025. Ou seja, isso aqui é um panorama de que o cível no ano passado, em segundo grau, foi muito ruim, muito ruim. O desempenho foi fraco. Mas isso aqui não é. Aqui ele fala, ó, informações registradas a partir de 1º de 1 de 2022. Então vamos botar em 2022. Isso aqui não é uma informação para fazer aquela crítica ácida, né? Aquela crítica negativa. Aqui é para a gente fazer aquela crítica de reavaliar o trabalho, né? São dados que permitem ao MPF ente- buscar o entendimento do porquê disso, né? O que está levando o cível a um resultado tão baixo, uma taxa de eficácia tão baixa. Claro que aqui a primeira resposta, a primeira situação que deve ser analisada aqui é a lei de improbidade, né? Quem atua no cível sabe que o que foi feito com a lei de improbidade tem impactado bastante nesse número aqui, ó, em procedência em segundo grau. Por quê? Essas ações de improbidade estão tudo sendo julgada em favor do réu, com base na ausência do dolo específico e por aí vai, né? Então ficou muito complicado. Condenação e ação de improbidade. Praticamente, assim, a gente disse, a lei praticamente foi desfigurada, quase não tem mais efetividade. Então, isso aqui já pode ser um reflexo dessa alteração na lei de improbidade. E como a gente saberia desse reflexo antes? Não, a gente não saberia. Se não fosse o cadastro de resultados, a gente não saberia. Hoje a gente consegue saber, medir esse impacto, né, mensurar esse impacto e consegue, inclusive, traçar um plano. Agora, a Procuradoria, as unidades estão pensando mais em acordo, né? Buscar sempre a solução negocial, porque a ideia, geralmente, na atuação civil é reparação de dano, é multa, é indenização e por aí vai, né? E aí, olha, nós temos aqui ainda mais filtros, olha só. Nós temos esses filtros básicos, que aí eu mudei só o período de ano, deixei todas as unidades, mas aqui tem outros filtros que
destacam outros tipos de informação. Por enquanto, isso aqui é nacional. Então, olha, a PRR1 está liderando aqui os resultados cíveis, né? Totais, ó, 369 nesse ofício, acordos nenhum, procedentes 45, sem resolução do método 19 e 289 procedentes, mais os cassados. Olha a taxa de desempenho, gente, 12%. A nacional está girando em torno lá de 21, 27, né? E olha aqui, 12. Então isso aqui explica muito, né? Essa atuação aqui realmente está falida, né? Infelizmente. Essa alteração na lei de improbidade e tudo mais trouxe um prejuízo muito grande para a efetividade do trabalho do Ministério Público Federal, né? E aí vocês acompanham a PRR1, segundo que mais cadastrou resultado, também da PRR1, terceiro, PRR1, quarto. Olha a PRR1, os quatro primeiros lugares de cadastro e a PRR1. E, e isso aqui decorre do enorme número de processos que a gente tem, obviamente, né? Não significa que as outras unidades não estão preenchendo esse cadastro, na verdade é que a gente tem uma quantidade absurda de cível aqui para cadastrar e foi cadastrado em boa parte, né? Aí você vem, aqui já foi na quinta região, 96 cadastrados, 64 procedentes. Olha que virada, né? Lá na quinta região tem alguma coisa diferente acontecendo, não tem? Porque se ele consegue esse tanto de procedente, lá tem alguma coisa diferente, não tem a menor dúvida. Qual a taxa de desempenho, né? E aqui vai variando, a taxa de 55, algum aqui tem uma taxa de 100%, mas olha só, um só cadastro, né? Aí é fácil ter 100%. E então assim, tem tudo quanto é informação aqui e são informações qualificadas, informações de qualidade, né? Então aqui é uma das formas que o MPF encontrou de medir a qualidade do MPF nesse cadastro de resultados. Ações de improbidade, provavelmente onde a gente tem o maior percentual nacionalmente procedente 38, 47, tem resolução de método, quando você soma tudo aí, né? Mas olha os valores, gente, né? O que importa aqui no CIVIS, praticamente isso. Mais de um milhão em multa aqui, mais 3 milhões de ressarcimento. Na primeira instância, esse valor aqui é absurdamente alto, é muito mais alto ainda. As ações cíveis, como um todo, aí entra a ação civil pública, aquela ação civil pré-lei anticorrupção e as demais ações, né? Todas aqui, mais 800 mil aqui, né? 800 milhões, na verdade, né, gente? Valor bem expressivo aqui, né? Resultados judiciais, separando dos extras, né? Porque nós temos os extrajudiciais e análise comparativa. E aí eles vão comparar os tipos, né? Então, tem análise para todo gosto e nós temos os indicadores, que é onde a corregedoria foca, né? Para fazer a correção nas unidades. E aí, gente, mais uma vez, é explorar a taxa de desempenho e esse aqui, geralmente, os indicadores são mais detalhados aqui no primeiro grau, né? Versão para apresentação, todo gosto. E aí, agora, eu acho que com vocês, tem vários filtros, o que a gente tem que prestar atenção são essa infinidade de filtros. Aqui é só Goiás, tá vendo? E aí já tem um outro mapa diferente, aqui embaixo, ó, várias colunas indicando os ofícios, nível, resultados cadastrados, tudo isso aqui é olhado também para o segundo grau, gente. As recomendações cumpridas, né, as determinações da corregedoria. Enfim, tá tudo aí à mão, né? Agora, sobre o acervo, vejam só. Aqui vocês conseguem saber exatamente, é uma palavra forte para a gente falar em dados, porque a gente ainda tem uma questão de qualidade de dados, mas a gente chega muito próximo para saber qual é o acervo de cada, é, de cada unidade, né? E eu acho que as PRRs, nós temos uma dificuldade de mostrar por quê. Vocês já viram no gabinete de vocês algum processo com essa sigla aqui, ACP, aí no segundo grau? Vejam só, aqui tem ACP, aqui nós temos ação civil de improbidade administrativa. Essas classes processuais, gente, não aparecem no segundo grau. Porque no segundo grau, aí cível, tudo entra como apelação cível, né?
Então, o segundo grau tem esse problema, a gente não consegue ainda definir com precisão o acervo cível tutela. Se vocês buscarem na unidade de vocês, se vocês perguntarem ou pedirem para o Gustavo, por exemplo, quero um relatório de todas as minhas ações civis públicas, o gabinete não vai ter. O Gustavo não vai ter condição de prestar essa informação para vocês. Porque no segundo grau não aparece é, ação civil pública, não aparece ACP, não aparece ação popular. Lá aparece apelação civil, apelação em reexame necessário e por aí vai, né? Vamos abrir aqui, ah, então, o nosso aqui de segundo grau para a gente ver como é que está isso. Então, assim, se vocês pedirem para o Gustavo um acervo de ação civil pública, de ação de probidade, no gabinete vocês não vão ter, né? Agora, se você vier aqui nesse painel de acervo da segunda instância, vocês vão ter alguma informação. Isso aqui salva um pouquinho, porque olha só, na sexta região. No Brasil todo, 439, né? É um número bem alto, hein, gente? É difícil saber. 68 mil eu acho pouco provável. Não tem como confiar num dado como esse aqui, não. Infelizmente. Porque é pouco provável que vocês tenham 68 mil ações civis públicas aí, em probidade misturada, né? E olha as classes que ele está pegando, né? Tá? Ação civil coletiva, ação de improbidade, vamos filtrar só pela de improbidade. Porque a improbidade, o assunto dela é bem restrito. Vejam, só achou isso aqui para ação de improbidade. Vocês não têm só isso aqui em tramitação, tenho quase certeza. Ainda que o TRF6 tenha feito um esforço aí para baixar o máximo possível a improbidade, eu acho pouco provável que sejam só essas 7 ações. Agora nós vamos para a ação civil pública, somente elas. 19 ações civis públicas em andamento aí, que está constando nesse relatório. Tem como confiar nesse dado, gente? Infelizmente não tem. E isso decorre de uma dificuldade realmente das classes, porque o que está aparecendo aqui está aparecendo assim, ó. Mas não existe ACP civil aí no segundo grau. Aí é tudo apelação civil, né? Tudo que entra ali para vocês tem de entrar com uma apelação civil. E eu aposto que poucos de vocês aí nos gabinetes da PRR6 viu entrar aí, receber um processo com essa classe aqui no final. E aqui a gente até abre um processo como esse, para vocês verem como é que ele entra aí, ó. Apelação civil. É assim que eles entram aí. Aquela classe, ele está pegando aqui, ó. ACP. Olha a diferença. No primeiro grau, é a classe originária. Mas quando ele vem para o tribunal, ele vem como apelação civil. Isso aqui vem no mandado de segurança, isso aqui vem no pedido de medicamento, isso aqui vem no pedido de revalidação de diploma. Então, para qualquer causa, apelação civil pode ser qualquer coisa, né? Então, é isso. Essa é a dificuldade que a gente tem de mensurar um acervo de tutela em qualquer unidade de segundo grau. E aqui não é diferente. E aí nós vamos avançando, a ação popular, provavelmente, olha, zero. Ações rescisórias, não. Essas é possível pegar porque a ação rescisória é uma classe específica do tribunal. E quando vocês olharem qualquer número processual terminado em 000, significa que ele é originário no tribunal. Então, essa é uma classe típica do TRF1. Só que é o seguinte, todas essas ações rescisórias aqui são de ações de tutela coletiva? Provavelmente não. Boa parte aqui não será. E aí você vai pelas partes. Ó. Quem é o autor? INSS. Mas você não vê o MPF como parte aqui. Então, olha só. Boa parte, ação rescisória, mas não explica aquele número enorme lá, né? Aquele número enorme provavelmente vai estar aqui. Olha, zero, então sobrou pedido de efeito suspensivo, 84. E quando eu selecionar todos, não sei que tipo de ação aí está levando aquele acervo para aquele valor de 68 mil, né? Enfim, não tem como confiar no relatório. Aqui ainda tem as outras, ó, desapropriação, efeito suspensivo, mas tem todo o acervo civil. Isso é fato. Se eu botar aqui, vamos botar o nono ofício, que eu sei que é civil. Epa, tem de achar o filtro do ofício, né? O nono ofício da PRR6, se não me engano, de 1 a 9 são cíveis, ó.
Esse é o acervo civil, provavelmente em andamento. Gente. Isso aqui entra naquele mesmo problema que eu mostrei para vocês da prescrição, né? É, essas ações não necessariamente estão em andamento ainda no tribunal. Mas tudo isso aqui precisa de cadastro de resultado, gente? De forma alguma, nem perto disso. E é isso que nós vamos ver agora, né? Mostrei, os acordos cíveis, eu mostrei para vocês ontem também, não tem nada aqui, né? Para acordo civil, se não me engano. Vamos pegar até de 2021 para cá, só para mostrar os. Ontem eu mostrei os ANPPs. Cheguei a mostrar essa tela aqui para vocês, mas bem rapidamente, vamos ver se a gente acha que é PRR6. Tá aí, só tem a PRR4 e ainda vai ser um resultado só, se não me engano, né? Então, para resultado cível, ANPP, acordo cível, vocês provavelmente não têm nenhum registro, que a PRR1 também não tem, só a PRR4, porque tem que seguir um certo padrão e esses padrões mudaram muito ao longo dos anos, então esses resultados aqui devem começar a aparecer mais para frente, quando vocês começarem a instaurar os procedimentos administrativos para tratativas de acordos cíveis. E os acordos? Aqui sim, que a gente ainda vai achar algumas coisas, né? Isso aqui é nacional, né? E como é que eu sei que é nacional? Acabei de abrir, eu não coloquei nenhum filtro, então muito provavelmente nacional. E aí nós vamos novamente, filtro. Lembrem sempre de quando vocês abrirem um relatório BI, olha aqui ó, a palavra BI aqui, você sabe que é BI pela forma do relatório, você vê links, ó, esses nomes em azuis aqui, são links que você clica e um atalho para te levar para outro caminho, né? E você tem vários botões. Então isso aqui é tudo filtro, ó. Filtro, filtro, filtro por estado, por unidade, e você vai conseguir restringir a informação exibida de acordo com os filtros disponíveis, né? Então, lembrem-se sempre disso, tenham muita atenção aos filtros em qualquer tela de BI que vocês abrirem. Nacionalmente, são 2.800 ações para cadastrar. E aqui já vai dizendo, ó, PRR1, 1.639 resultados, a 2 com 169, a 3 com 500, a 4 com 144, 67 e vocês com 300. É o terceiro lugar, né? Vocês estão perdendo só para PRR1 e PRR3. Então, vocês têm bastante resultado ainda a se considerar. A PRR1 tem muito, por isso, os ofícios da PRR1 em primeiro lugar lá na lista de resultados preenchidos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma quantidade muito maior de processos de natureza civil em tramitação por aqui. Então faz todo sentido a gente estar lá em primeiro lugar. Então aqui nacionalmente você já consegue identificar quem está tendo mais trabalho, né? Ó, interessante que é o seguinte, a PRR5 tem 22 ofícios e cada ofício já é considerar com dois servidores, 44 servidores para cadastrar 67 resultados. A PRR1 tem o dobro e um pouco mais, mas a quantidade de resultado a cadastrar é 20, quase 30 vezes maior, né? Vocês aí têm 18. Então vocês têm menos ofício que a PRR5, mas tem uma quantidade de civil muito maior do que a PRR5. O que já gera alguns insights, algumas discussões sobre força de trabalho e distribuição da força de trabalho nas unidades, né, gente? Então vamos lá. Mas o que interessa para vocês é o seguinte, é se livrar das pendências da PRR6, né? Então vamos aqui usando os filtros. Eu poderia botar o Estado, Minas Gerais, e poderia ir um por um. Só que é o seguinte, por que que eu não vou direto para o filtro que me interessa, que é a unidade? No caso de vocês, no gabinete, o que interessa é o ofício, né? Então, se é o ofício, o que é que vocês fazem? Bota aqui o ofício de vocês. Vamos pegar, por exemplo, o 9, de novo. Só que você botou, não colocou um filtro aqui em cima, você vai ter resultados nacionais aqui. Só que a PRR6 é a última, então só ir para a última. Vamos ver como é que está o gabinete do procurador-chefe, né? Tem alguém aí do gabinete do doutor Patrick? Ele é o do nono ofício, né, gente? Se eu não estou enganado. O doutor Patrick é o titular desse ofício, mas ele deve ficar desonerado, então deve ter outro pessoal aí trabalhando ou acumulando. Mas ele tem 44 e só 4 preenchidos, né? E isso eu nem filtrei a data. É 2025. Então vamos botar a data agora, 2021. 2021, ou era.
É 2023, né, gente? Eu achei a data padrão aqui. Vou botar 2023, mas já já a gente checa isso. Não mudou muito, né? Total de 60. Quando a gente começou a cadastrar os resultados criminais, era uma média de 180 cadastros. E o pessoal fazia em menos de um mês esses cadastros. E o criminal é mais completo, em sua maioria, mais complexo de se fazer do que os cíveis. Então, aqui, é, no final das contas, ainda é pouco trabalho. Mas tem bastante, né? Tem 45 a preencher, tem 15 preenchidos. E aí nós vamos manipulando filtros. Mas antes da gente ir para frente, o que é que a gente precisa definir? Qual é a data de obrigatoriedade de cadastro, né? E aí a gente tem que buscar naquelas fontes de consulta. A melhor fonte de consulta, eu acho que a mais direta, é a gente ir aqui. A gente pode, se for especificamente os resultados, é aqui, ó, PAC. Se você quiser ir só para consultar, tá aqui os manuais, um desses manuais vai explicar, né? Mas eu mostrei para vocês aquela opção do Notebook LM. Então eu vou usar aquela do Notebook LM, porque é muito mais direta e prática. E aí nós vamos lá na Sejude e apoio jurídico a setor jurídico. E vamos lá, olha só. Uma pergunta direta, né? Tem é, muito detalhamento, nada, só botei direto. Os cadastros de resultados cíveis devem ser preenchidos, feitos, né? Preenchidos para qual período? Vamos ver se ele traz essa resposta para a gente. De qualquer forma, se você não quiser ir lá no manual, você pode ficar aqui no FAQ e abrir o manual da primeira instância, né? E ou os demais aqui. Eu acho que esse aqui não vai falar o prazo, não me engano. Embora ele esteja aqui direcionado à segunda, vamos ver se ele já citou aqui os ofícios, ó. Aqui é para o criminal, tá vendo que é 2019. Vamos ver se ele faz alguma referência para o civil. Eu acho que não, isso aqui é bem geral. Na verdade, isso aqui não faz nenhum alerta para o civil, né? Então, nem serve esse informativo. Enquanto isso, ó, já saiu. Primeira instância, devem ser cadastrados resultados obtidos a partir de 2021. Segunda instância, para os processos recursais originários de segunda instância, a necessidade de cadastro retroage a 2019. Mas aqui já deve estar se referindo ao criminal, porque o criminal aqui é 2019, esse, mas de qualquer forma, ele traz aqui, ó, o ofício circular. Vamos ver se isso aqui está certo? Já vimos que o ofício existe, né? E vamos ver o que é que ele diz, né? Criminal e civil. Traz o link e eu não vi as obrigações. Assim, informa que tais etapas, em especial de 2028, 2022, serão verificados no curso dos trabalhos correcionais de 2023. É, 2021. Não tem para onde correr, né, gente? Criminal já é 2019, né? Então, vamos voltar no tempo. 2021. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aumentou mais um pouco. Então, gente, é esse parâmetro que vocês devem usar aí. Então, quais são os filtros que vocês devem manipular de imediato? Data, como eu gostaria, se eu fosse eu trabalhando, eu gosto de trabalhar e delimitar um tempo. Eu começaria primeiro com 2025. Por que 2025? Vocês vão passar por uma correção esse ano, e o que a corregedoria vai cobrar de imediato é isso aqui, né? 2025 tem de estar pronto, você não tem escolha. De 2025 para trás, é um projeto de longo prazo, mas 2025 não é. 2025 vocês têm de apresentar agora, ele tem que estar saneado para agora. Depois eu voltaria, 2024, 2023, e iria fazendo ano a ano, né? Separando. Talvez nem valha a pena ano a ano, porque é provável que se eu jogar 2021, só 2021 aqui, não tenha muita coisa. Vai depender muito da quantidade de cadastros por ano, mas ó, a maioria, ó, 6. Então nem vale filtrar para 2021. Aí eu boto 2022, aumenta para 12. Acaba que melhor é fazer logo
desse jeito, ó. Bota 2026, que aí vocês têm o panorama completo. Total 81. Isso é só para o nono ofício, viu, gente? Fechamos aqui, compreendemos como manipular esses filtros, mas tem uma coisa, aqui está mostrando todos os resultados. E já tem 15 preenchidos. Então, eu quero só os não preenchidos. Vocês fazem só isso aqui, ó. Desmarca o sim. Essa parte aqui é importante repetir porque é um pouco contraintuitivo, né? Geralmente a gente escolhe a informação que a gente quer que seja mostrada. Aqui a gente está escolhendo a que a gente não quer que seja mostrado, né? Porque a gente marca aquela que a gente não quer. Geralmente a gente marca a que quer. Então grave bem isso. Aqui o relatório ele vem por padrão marcado as duas opções, não e sim. Preenchidos, ele mostra todos os relatórios, tanto preenchidos quanto não preenchidos. Se você quer só os não preenchidos, você tem que marcar uma das opções, que é o sim. Desmarca isso e agora sobrou 66. Todas essas aqui, muito provavelmente, são para preenchimento. Por que muito provavelmente? Algumas aqui podem ser o que a gente chama de falso positivo, né? Aqui pode ter algumas que não se trata de ações propostas pelo MPF, ou talvez não se enquadre em nenhuma das classes, né? Enfim, é preciso ter, então, atenção, que agora você vai começar de um por um, olhando um por um, e aqui é que você vai definir se o MPF é parte ou não é. Olha, aqui já apareceu o MPF como cursos leves. Normalmente, os que são de cursos leves não deveria ser para cadastrar. Mas isso aqui pode estar errado, viu? Isso aqui é feito à mão. Isso aqui não é um cadastro automatizado. Essas informações de cursos leves, de parte, né? Inclusive o gabinete consegue alterar essa informação na hora que estiver trabalhando nos autos, tem uma opção para alterar esses dados. Então isso aqui não é seguro. Tem de olhar o processo. Não tem jeito. Depois de analisar o processo é que você vai dizer se é ou não um falso positivo. Então tem mais um filtro aqui ainda que é importante. Por quê? E isso aqui o Gustavo me pediu para frisar com vocês, que é isso aqui, ó, resultados da primeira instância. Como é que vocês vão cadastrar esses 66? Qual é a condição para a segunda instância cadastrar os seus resultados? É o da primeira estar cadastrado. Para você conseguir cadastrar o resultado no segundo grau, no primeiro grau, na primeira instância, tem de estar pronto. Isso aqui tem que estar resolvido. Então, você precisa buscar primeiro, para os seus cadastros, apenas o sim. Então, você desmarca ou não. Eu quero só os que tenham resultado na primeira instância cadastrado. Vejam só. Eu só vou conseguir cadastrar os que tiverem o resultado na primeira instância. Primeira instância, sim. Então, isso aqui tem que ter muita atenção. Então, vamos aplicar. Vamos ver o que é que sobrou. 8. Agora o trabalho ficou fácil, né? Tinha 66, mas possibilidades para cadastro, 8. Qual é o problema disso? O problema disso é que amanhã a primeira instância pode ter cadastrado aí uns 10. Depois de amanhã, mais outros 10. O que quer dizer que isso aqui vocês têm que consultar constantemente. Esse aqui não é o tipo de trabalho que eu venho aqui, resolvo esses 8 e posso passar o resto do ano tranquilo. Não, isso aqui no mínimo, uma vez por mês, você tem de dar uma olhadinha e verificar se surgiu alguma coisa nova. Então, gravem bem. Esse aqui é um trabalho constante, é uma consulta constante. Tem de colocar aí no fluxo de trabalho seu uma anotação do tipo verificar tendência de cadastro de dados, né? Tem que botar um alerta na agenda, não sei como vocês controlam, como fazem o fluxo, mas parte das obrigações do ofício, além de gerenciar os documentos, gerenciar os processos, fazer triagem, tudo aquilo que envolve o dia a dia do trabalho, tem de ter aí um menu de acompanhar cadastro de resultados, tanto civil quanto criminal. Por isso, aqui na PRR1, muita gente optou por fazer assim, ó, pegar os não e cadastrar todas as, a- todas as sentenças. A maioria dos gabinetes aqui da PRR1 cadastraram todas as sentenças, só para se livrar desse trabalho. Aquele ofício lá que aparece no topo, 37, PRR1, vejam só, 49 ações, 44 resultados preenchidos e
90%, tá vendo? Então, esse aqui tá praticamente tudo. Vamos botar os dois, ver qual é o percentual. Preencheu 119, total 174. Ainda falta alguns aqui, né? Mas aqui, deixa eu abrir uns dois aqui só para a gente ter uma noção de quem cadastrou os resultados. Na verdade, ali é os não cadastrados, né? Aí não tem como. E parabéns por mim, fechei foi todos os relatórios, né? Vamos voltar aqui para nossa central. Então, gravem muito bem aí. Vocês só vão conseguir cadastrar se o da primeira instância tiver cadastrado. Se o da primeira instância, no caso, não tiver cadastrado, ou vocês fazem o da primeira instância para se livrar, ou aguardem, mas aí tem de, a todo momento, recorrer ao relatório, né? Então, vamos voltar aqui. Esse relatório, então, pelo menos uma rotina aí de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não sei. Vocês devem dar uma conferida. Vamos pegar só os preenchidos, só para pegar alguns aqui de exemplo. Tá? Esse é o cadastro da primeira instância, sentenças, bem simples. Vejam que a maioria é assim simples, o cadastro. Quem cadastrou aqui na primeira instância foi a Ana Gabriela de César, o que quer dizer que é o seguinte, ela foi no gabinete daqueles ofícios especiais, né? E aqui a Camila Tenório, que foi quem era a secretária desse gabinete, né? Ela cadastrou praticamente todos os resultados lá, eu acho que deve ser todos por ela. A primeira instância, Camila cadastrou, tá vendo? A mesma servidora que cadastrou na segunda instância. É aquilo que eu disse, a Camila não queria ficar com essas pendências, ela não queria ficar todo mês olhando o relatório, tudo que tinha ela saiu cadastrando, cadastrou logo tudo. E se livrou desse trabalho, deixou o ofício praticamente todo saneado, que tem aqui são as coisas que vêm surgindo novo. Então, você pode cadastrar da primeira instância? Pode, se você quiser, se você tiver tempo, né? Às vezes você nem tem esse tempo, mas tem gente que eu sei que é mais agoniada, não aguenta ficar vendo esse relatório aqui, quer ver o 100% aqui. Então, para esse, você pode cadastrar da primeira instância? Pode, não tem problema nenhum. Mas você fala, eu não tenho tempo para isso, não. Aí você vai fazer isso aqui. Esse é o primeiro trabalho. Se você decidir o seguinte, olha, no meu plano de trabalho não tem como cadastrar a primeira instância. Não tem como. Se no seu plano de trabalho não tem como cadastrar a primeira instância, você vai fazer isso aqui, ó. O não. Você vai começar pelo não. Você precisa mostrar o que não tem resultado na primeira instância. E aí não faz sentido esse filtro, né? Preenchido sim ou não. Porque você quer os não cadastrados. Esse é o primeiro trabalho, gente. Anotem aí. Você vai começar agora o seu cadastro de resultado. Pegue todos os processos, isole aqui com seus filtros, todos os processos cujo cadastro na primeira instância está pendente. Todos. Pegue seu ofício, que é o nono que eu escolhi como parâmetro. Não. E agora você vai fazer isso aqui, ó. Você vem para cadastrar o seu resultado. Esse aqui tem os dois cadastrados, né? O sinal é esse aqui, está todo estranho. Começou na primeira instância, ó. Começou o cadastro aqui da sentença e atual. Provavelmente, essa é uma pendência que a gente chama de falso positivo, né? Já começamos bem, né? Já achei um falso positivo aí. Porque esse cadastro aqui, o doutor Zimar hoje é, inclusive, procurador aqui na PRR1, né? Promovido, ó. Ele cadastrou até o acórdão, se vocês observarem. Depois teve um acórdão aí na PRR6, dizendo que ele cadastrou, mas às vezes nem foi ele, né? Ali é o nome dele, na verdade. Quem cadastrou foi o governador Valadares aqui. Vamos ver o acórdão, quem cadastrou. Também governador Valadares, né? O pessoal cadastrou primeira instância, cadastrou segunda, tem para todo gosto, né?
E por que que isso aqui ainda está pendente aí no manual? Provavelmente esse é um daqueles que está naquele grupo do sim e aparece aqui, né? Que foi o primeiro que eu abri. Um desses dois. Mas pode haver, e aí é o que eu digo para vocês, tem que tomar muito cuidado com isso. Se isso aqui não sumir do seu relatório, olha, não tem mais cadastro a ser feito. Você já cadastrou tudo. E ele não some do seu relatório, ele tem que sumir, viu, gente? Seu relatório tem que aparecer 100% se tiver tudo cadastrado. Se isso aqui, por algum motivo, não desaparece aí, ele provavelmente vai ser um falso positivo e pode decorrer de um tipo de manifestação. Acórdão favorável. Está vendo esse acórdão favorável? Ele é de 22/10/2025. Ele pode ter sido posterior ao cadastro de resultado. Neste caso, não é. Está vendo? O cadastro de resultado é de 22/10/2025, exatamente a data da ciência do aporte. Aqui significa que esse gabinete cadastra o resultado junto com a ciência, né? Quando ele dá a ciência, ele já vai lá no cadastro de resultado e já resolve, ele não deixa para depois. Tem gente que vai preferir, não, eu vou fazer em lote. Eu deixo acumular lá uns 10 e faço. Não tem problema, é uma escolha do gabinete, cada um organiza como ele achar melhor. Eu faria logo na sequência, cadastrei a ciência de acordo, cadastro o resultado, quando o procurador assinar isso aí, isso vai embora. Outros não vou ficar fazendo de um por um, no pinga-pinga, não, vou fazer em lote. Pode ser também, não tem problema nenhum. Só que depois desse acordo, veio um tipo que se chama contra-razões de embargo em declaração. Muito provavelmente, essas contra-razões podem demandar uma possível pendência de cadastro. Não é o caso aqui, porque senão estaria aqui, ó, na sua, na, na sua lista aqui dos processos. Deixa eu botar todos aqui, ó. Não tem, porque ele fala de onde vem a pendência aqui. Quando a gente olha, é uma sentença ou decisão com acordo favorável. O tipo de entrada foi ciência de acordo. Então, esse tipo de entrada gera pendência. Se lá na COJUD cadastrarem como ciência de acordo na entrada, ele já automaticamente já aparece aqui. Se na saída, se no gabinete, você der uma ciência do tipo ciência de acordo, ciência de sentença, já gera também uma pendência de cadastro de resultado. E também tem um MNI, que aqui nós não estamos vendo nada de MNI, né? Vocês vejam que não tem opção aqui de importar a informação do MNI. No criminal tem, né? Ele puxa lá no MNI a informação. Aqui não tem, possível. Então, aqui, vamos fazer, neste caso aqui, no primeiro caso que a gente pegou é um falso positivo. Isso aqui não era para estar mostrando aqui no seu relatório. Esse aqui já está preenchido, né? Então, eu vou botar só o não. Se ele não sumir daqui, e ele sumiu, então era só um erro de parâmetro aqui do meu relatório. Mas, vejam, concordam comigo que aqui eu botei resultado da primeira instância não preenchido, não foi? Então, não deveria mostrar algum que está preenchido. Uma falha do relatório, mas não vai atrapalhar o seu trabalho. Você tem que botar aqui não preenchidos, aqui não, e aí fica tudo certo. Vamos mostrar. Primeira fase do trabalho, viu, gente? Organizem aí essa ideia, que a primeira fase é vir nos que não tem cadastro na primeira instância e fazer isso aqui, ó. Importa qual das autuações, esse processo tem uma no TRF1, uma no TRF6 e uma da primeira instância. Qualquer uma, quando você clicar em cadastro de resultado, já te resolve. Porque o que importa é o que você vai fazer ao incluir. Isso serve para civil e para criminal, gente. O criminal tem que fazer a mesma coisa. Tem de marcar não para sentenças não cadastradas e todas elas fazer primeiro isso aqui, ó. Se você não for cadastrar. Se você for cadastrar, aí não, você vai lá e cadastra a sentença, né? Você viria aqui, selecionaria o auto da primeira instância, botaria a data e a sentença e cadastraria. Ok. Mas você me diz assim, não vou cadastrar esse auto da primeira instância, não. Então você vai ter de pegar os que estão pendentes e fazer isso aqui, ó. Marca o seu processo de TRF6, marca aqui uma data para o seu acordo, que é obrigatório, e muda aqui para acordo. Por quê? Na segunda instância, gente, só se cadastra acordo, decisão monocrática, ou acórdão, decisão monocrática em ação originária e acórdão em ação originária. Na primeira instância, somente sentença. Praticamente só vai existir sentença para a primeira instância, porque decisão monocrática pressupõe um colegiado, a possibilidade de uma decisão colegiada, né? E decisão colegiada no tribunal. Na primeira instância, só pode ser sentença. Poderia ter decisão, mas se tiver a palavra monocrática,
você já pressupõe, olha, se ele está falando que é a decisão monocrática, é porque há uma possibilidade de colegiado. Se é colegiado, é segundo grau. Então, isso aqui é para segundo grau e segundo grau. Só sobrou essa para o primeiro. Nesse processo, não tem como eu cadastrar sentença. Olha a etiqueta, TRF6. Então, é a acórdão. Quando você colocar acórdão, aí o sistema te dá o alerta. Esse alerta, vocês têm que ter atenção para ele. Ó. Ó, resultado da autuação anterior não encontrado ou inválido. Deseja cadastrar? Se você desejar, vai ser sim, e aí você vai ter que mudar aqui para a autuação da primeira instância. Aquela etiquetazinha da primeira instância, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a da primeira instância, JFPSF. Porque na segunda instância vai ser TRF6 sempre. Aí você diz para mim que é o seguinte, não, não vou cadastrar na primeira instância não. Então marca não. A próxima tela, vê que aparece muito rápido, e aqui vocês têm que tomar cuidado, gerar notificação na autuação anterior para informar a necessidade de cadastro. É isso que vocês vão fazer. Gerou a notificação, fez seu trabalho. Por quê? Vai gerar essa anotação pendente e a corregedoria tem acesso agora a um relatório com base nesse dado aqui e pode cobrar da primeira instância o cadastro de resultados. Você também pode mandar mensagem. Se quiser desenrolar, pode mandar mensagem também. Tem gente que é mais despachada e diz, não, vou mandar mensagem lá para o gabinete cadastrar esse resultado. Você pode procurar no Zoom o, algum servidor que trabalhe neste gabinete aqui, terceiro ofício, e mandar uma mensagem para ele e falar, ó, cadastra o resultado nesse processo aí que estou precisando dele para zerar aqui o meu acervo. Tem problema nenhum, você pode fazer isso também, viu? Contactar o responsável na primeira instância, né? Mas vamos lá, o trabalho não terminou aqui não, vamos para o próximo. Esse é a primeira fase do trabalho, esse aqui eu não tenho acesso, vai ficar para o titular do gabinete. Vamos para o próximo. Mesma coisa, gente, ó, resultado, não tem nenhum resultado cadastrado, você vê que nem tem a autuação da primeira instância. Esse caso aqui é um pouco mais complicado, porque tem de ter autuação na primeira instância. Esse processo ele passou pela primeira instância. O que nós temos aqui, o que nós estamos encontrando, na verdade, aqui é uma situação em que não tem a segunda autuação. Por algum motivo, não fizeram a nova autuação quando esse processo chegou, e aí some a autuação da primeira instância. E aí, não muda nada. Você vem aqui, ó. Não tem, não vai dar certo. Preste atenção que se eu botar sentença, não vai acontecer nada. Por quê? Esse processo não tem a autuação de primeira instância aqui cadastrada. E esse aqui a gente aproveita para pegar como modelo. Como resolver isso aqui? Vocês têm de achar, têm de ter a autuação da primeira instância. E aí a gente começa a investigação por aqui, ó. Referência. Nada, tá vendo? Não achei nenhuma referência de primeira instância. Movimentação. Vamos ver se a gente acha uma movimentação em segunda instância. Ó, a primeira entrada foi aqui na PRR1 e não tem movimentação da primeira instância. Sobrou aqui uma possibilidade. As peças, o próprio auto. Olha, porque cadê a petição inicial disso aqui, ó? Não tem. Mas vamos ver o que é que essa manifestação diz, né? Porque dependendo do que a manifestação disser, você já descarta isso aqui como falso positivo, porque ele tem de ser uma ação coletiva proposta pelo MPF, né? Vamos ver se aqui diz, ó, o Ministério Público, abaixo subscrita, parecer, relatório. Cuida-se de recurso de apuração interposto pelo Ministério Público, um monte de gente em face de sentença que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa tem de cadastragem. Se é improbidade administrativa, muito provavelmente não tem erro, tem de cadastrar. O Ministério Público provavelmente é o autor da ação de improbidade. Agora o problema ficou um pouco mais complicado de resolver, porque eu já sei que tem de cadastrar, não tem jeito. E eu preciso descobrir qual é o processo na primeira instância. Muito provavelmente, gente, o processo na primeira instância tem esse mesmo número aqui, ó. Só que esse mesmo número com uma outra etiqueta, né? Eu acho, sinceramente, muito complicado, às vezes muito difícil para o gabinete, com a experiência que o gabinete tem de atuar nessa parte mais burocrática, de localizar a autuação na primeira instância. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Esse processo, ele começou no TRF1, né? Então, vamos ver se eu acho ele aqui no nosso PJE.
olha só. É, mas isso aqui, gente, é uma investigação. Daqui para frente, você chegou num ponto em que você não acha a referência do processo no primeiro grau, é uma investigação, né? E ele não vai sumir da sua pele, você não tem como certificar que isso aqui é um falso positivo. Aí eu vou ir aqui no PJE, e a primeira coisa, eu estou no segundo grau, a primeira coisa que eu vou olhar é se ele tem aqui uma referência diferente dele mesmo. E não tem. Então, esse processo aqui, ele está desvinculado do seu originário no primeiro grau por um erro da COJUDE, né? Porque a COJUDE, ao dar entrada nesse processo, tá? Ao dar entrada nesse processo, ela não pode receber o processo da primeira instância e mudar a etiqueta. Ele tem que fazer nova autuação, né? É o certo é nova autuação. Aqui não foi isso que ele fez. Ele pegou a etiqueta da primeira instância e substituiu pela da segunda. E está faltando aí as outras informações. Agora, eu vou fazer a consulta no primeiro grau. Vamos ver se tem alguma informação disso no primeiro grau. O primeiro grau aqui, muito provavelmente, eu não vou achar, porque esse primeiro grau é aí de Minas Gerais. Teria de ser no PJE ou na própria de vocês. Mas está aqui ainda. Então, baixa definitiva, remetida. Então, achei o mesmo processo no primeiro grau, tá vendo? Aqui eu vou ter a petição inicial, com certeza. E esse aqui foi digitalizado. Então, pense na belezura que deve ser achar os documentos aqui, ó. Tá aqui a autuação no primeiro grau. Olha quem foi o proponente da ação civil pública, o Ministério Público. Esse resultado você tem que cadastrar. E aqui nós temos, inclusive, o inquérito civil público. Daqui em diante a gente destrincha todo esse processo, porque se você tem o inquérito do o extrajudicial, aí agora você consulta no único extrajudicial, e aí eu estou abrindo aqui uma segunda tela, gente, vocês não estão vendo, mas eu estou abrindo uma segunda tela para pesquisar esse extrajudicial. Pronto, achei o extrajudicial. Vou trazer aqui para a tela para vocês. Esse extrajudicial, provavelmente é nele que vai ter, pode ser nele que tem a petição inicial, não estou vendo petição inicial, estou vendo aqui, olha, só a autuação, está faltando, mas tem uma manifestação que é sigilosa para mim, né? Então eu não vou conseguir ver, mas quem está aí no gabinete vai conseguir ver. E aqui eu venho em referências, para ver se ele incita o número dos autos. É essa etiqueta que está faltando lá, tá vendo? Essa etiqueta deveria estar atrelada aqui nesse processo. Como resolver isso? Meio complicado, mas seria isso aqui, ó. Nova autuação, órgão gerador daquele número, né? Vou colocar ele aqui de lado. Quem deveria fazer isso aqui? Isso aqui é a COJUDE. Você tem que pedir a COJUDE para localizar a autuação da primeira instância e colocar aqui. Vamos ver se ele acha pela sigla. Governador Valadares. Vamos ver se ele. Nem consigo achar, né? Aqui tem que ser a COJUDE, não tem jeito. A COJUDE é de vocês, porque eu nem consigo achar. Só ver se eu tenho acesso ainda. Então, a PRE também não vai servir, quer ver? Não acha, tá vendo? Então, sobrou para quem? Não tem jeito. Isso aqui, esse caso aqui, é um caso que vocês vão ter de abrir um chamado para a COJUDE aí, mandar uma mensagem para o Gustavo e falar: olha, eu preciso que seja feita o cadastro da autuação da primeira instância e vinculado a esse processo. Você, e não tem jeito de fazer de outra forma, por quê? Neste resultado, muitas vezes, se você tem o, a autuação de primeira instância, e eu mostrei para vocês ela aqui, deixa eu voltar aqui na tela, fazer isso aqui, jogar aqui junto, ó.
Eu tenho a autuação da primeira instância. Você poderia fazer isso aqui, ó, gente. Tem a autuação da primeira instância, na hora de cadastrar o resultado, você faz isso, ó. Altera aqui para a que você tem, mas não tem opção, tá vendo? Ela não aparece. Então, esse aqui é um caso que não tem jeito. Você vai ter de abrir um chamado, de preferência que você tenha a etiqueta da primeira instância, porque a Cojude pode não localizar isso aqui também, mas se não tiver, a Cojude acaba que é o papel dela fazer as pesquisas necessárias e tentar localizar. Mas se você tem a autuação da primeira instância, você tem que falar, olha, esse processo aqui está faltando a autuação da primeira instância, que é essa aqui, ó. Então tem que fazer nova autuação para gerar esse código que vai ficar logo abaixo aqui, ó, os dois. Aí sim você consegue resolver. Se eu der um enter, eu até acho o processo, tá vendo? Mas está faltando a vinculação com aquele outro. Então aí a Cojude vai saber resolver, ela vai fazer uma mesclagem, ou sei lá o quê, e por aí vai. Neste caso aqui, vamos ver se tem resultado. Também não tem, tá vendo? Mas esse processo tinha de estar mesclado com esse aqui, trabalhando os dois juntos. Então, não tem jeito de resolver. E já chama um problema bem complicadinho aqui para a gente descrever para vocês, né? Neste caso aqui, chamado para a Cojude informando que precisa aparecer as duas autuações, a Cojude abre chamada PGR e resolve. Nem é a Cojude, mas é a Cojude que faz o encaminhamento, né? Segundo caso, tá vendo que tá certinho? Tem os dois? Se tem os dois, não tem erro. Vamos lá no resultado. Incluir o resultado, mesma coisa, gente. Veja que aqui eu posso escolher um ou outro. Vou cadastrar da primeira instância? Se for, escolho da primeira instância e cadastro a sentença. Não, eu vou cadastrar da segunda. Então, beleza. Segue. Tem de botar acórdão aqui, senão não dá certo. Botei acórdão. Ele pergunta a situação inválida. Você deseja cadastrar? Não. Notificar? Sim. Isso aqui, gente, para todos. Para todos. Tem de fazer isso aqui. Essa notificação vocês têm de gerar para a primeira instância. Então, um por um. Próximo, esse aqui está completo, dá para fazer. Mesma coisa. TRF6, escolhe uma data, acórdão. Deseja cadastrar? Não. E a outra, sim. Do terceiro em diante, vocês vão estar fazendo igual eu vou fazer aqui agora. Vai ser assim, automático. Ó, é isso. Do terceiro em diante, né? Vocês já vão ficar já mais espertos e a mesma coisa aqui. Uma data qualquer, não importa, você não vai cadastrar mesmo. Você só quer gerar notificação e por aí vai. Qual é o problema do que eu estou fazendo aqui, gente? Como é que você sabe que você já notificou? Aqui não tem uma opção para você filtrar pelo já notificado. Por isso que esse é um trabalho que eu diria, comece e termine. Não deixe para outro dia. Mas não, eu preciso deixar para outro dia. Eu não consigo fazer num dia só. Então façam isso aqui, ó. Então vamos voltar no tempo, 2021, que é a data. Sentença não, preenchidos não. Agora eu tenho todos. Você tem todos, o que é que você faz? Emite um relatório, ó. Esses três pontinhos que aparecem aqui, basta você passar o mouse na tela aqui dos dados, ela habilita. E exporta isso aqui para Excel, gente. Se você não fizer isso aqui, dificilmente você vai conseguir. Você vai acabar tendo retrabalho, fazer duas vezes a mesma coisa ali, né? Notificar duas vezes o mesmo processo, por aí vai. Isso aqui gera uma planilha desse tipo, que você pode fazer o seguinte, ó. Expande aqui os números, apaga as demais colunas. Eu gosto de fazer assim, quando eu trabalho com planilha. Apaga as colunas que não me interessam. É, 74, estão todos aqui. Limpo os dados primeiro. E aqui a minha coluna do título, né? Vou botar uma cor diferente de fundo. E vou botar aqui assim, ó. Apago tudo também. Não preciso dos dados, é só um delete. E bota aqui, ó. Feitos. E se você tem mais intimidade com as planilhas, você pode ainda gerar um balãozinho aqui, né? Eu prefiro trabalhar lá no Google Docs, né? Então eu prefiro fazer isso aqui, ó. Prefiro vir por aqui, Drive.
Minha planilha já está pronta, então vou fechar ela, salvando, mas vou salvar com outro nome. E aqui, ó, no seu Drive, você faz o upload daquele arquivo. Vocês vão ver que é muito melhor trabalhar aqui, até porque é o seguinte, trabalhando por aqui, você pode compartilhar isso aqui com outros colegas. Tá ela aqui, ó, painel de acordo em segunda instância, Civils. Você pode compartilhar essa planilha com outras pessoas, com, sei lá, estagiário, o que quer que seja. Ó, você faz isso. Eu apago todos esses aqui. Esse dado aqui eu limpo, porque não me interessa esse tanto de informação. Esses dois aqui também não me interessam, eu vou limpar. E aqui eu vou botar o seguinte, ó, feitos. E olha que interessante aqui, ó, menu suspenso. Isso aqui eu acho bem legal porque você padroniza a resposta. Sim, aí eu boto um verde. A segunda opção para isso vai ser não, eu, e bota em vermelho. Por quê? Aqui agora, concluído, o que é que você vai poder? Puxa isso aqui, espalha para todos. Agora você pode fazer isso aqui, ó. Vamos aumentar essa letra também, né? Que a gente não precisa ficar com essa letrinha pequena. Esse feitos aqui está muito grande. Agora a gente está preparado para trabalhar. Precisa compartilhar isso com alguém? Faça isso aqui, ó. Compartilhar. Muda isso aqui para qualquer pessoa com link e dê a opção da pessoa editar, senão ela não vai conseguir editar. Ela vai visualizar e não edita. Pronto, qualquer pessoa com link. Agora, gente, vou copiar esse link e colocar aí no canal para vocês. Qualquer um de vocês que acessar esse link, eu peço para que vocês acessem aí, para eu mostrar para vocês como é que funciona isso aí. Qualquer um que puder acessar o link, por favor, acesse aí o máximo possível que puder acessar. Clique aí no link, é fácil. Clicou, ele vai abrir aí para vocês. Ó, já temos uma pessoa aí, ó. Ó, olha o tanto de gente aí entrando. Como eu compartilhei e dei poder de editor, qualquer um de vocês pode vir aqui e alterar os dados dessa planilha. O Alisson, não apareceu o link aqui para mim, não. Não consegui ver, não. Onde que tá? Eu mandei no chat da. Ah, no chat, tá. Ah, Isso, no desculpa. chatzinho do nosso. Da própria sala do Zoom aqui. Dá uma olhadinha aí, que aparece o chatzinho no meio, né? Então, gente, olha só. Quem tiver na planilha vai poder editar e a gente vai poder trabalhar em conjunto. E como é que eu faria isso aqui? Aqui, você clica no link, clica no Ctrl, tenta segurar o Ctrl e clicar no número. Ele abre para você. Opa, vamos lá, refazendo, que não deu certo, né? Ó, todo mundo acessando aí, bom demais. Vejam, vai aparecendo que a gente está trabalhando em conjunto, ao mesmo tempo aqui comigo, e cada um pode fazer o que quiser. Ó. Eu vou fazer isso aqui e abrir esse processo. E aí, ó, resultado, não está cadastrado, tem as autuações que eu preciso, incluir TRF6, tenho de botar uma data e bota aqui acordo. Apareceu a opção, resultado da autuação anterior é encontrado, aqui eu não vou cadastrar, e sim. Notifiquei, volta aqui na minha planilha e boto sim, tá feito. Vou pro próximo. E aparece o nome de quem está trabalhando. Olha, nesse aqui, por exemplo, ó, o Vanderlei está nessa coluna. Então eu pulo o Vanderlei. E aí, assim, você não corre o risco de ficar trabalhando em conjunto, né? Se alguém vai posicionar o mouse aqui, ó, aqui já tem o Ganso Anônimo, né? Aparece o nome aqui nos negócios, muito doido isso aqui. Mas provavelmente alguém com, com e-mail do Google que não é do MPF. E vou para o próximo. Aqui sim, você organiza o seu trabalho. Quando eu chegar ao final, eu não vou ter retrabalho. Eu sei exatamente onde eu parei, eu sei exatamente qual a planilha que eu trabalhei, né? Esse é o trabalho de notificação, gente. O criminal tem que fazer esse trabalho também. É igual para todos, esse de notificação. Então, tá aí uma forma de você gerar essa planilha, subir no Google, né? Eu acho muito prático essa do Google. É mais fácil trabalhar aqui pelo Google, né? Inclusive, você pode ter números repetidos aqui. É outra prática interessante é você fazer isso aqui, ó. Seleciona todos os números e aqui tem uma informação dados, ó, limpar dados. E eu quero remover cópias. Só da coluna A. Só me interessa as cópias da coluna A. Remover.
já diminuiu. 22 linhas a menos. Por quê? Aqueles relatórios BI, gente, ele apresenta o processo, às vezes, várias linhas para o mesmo processo por conta de um problema de assunto. Então, sempre que você abrir uma planilha aqui no, no Google Docs, a informação principal, que é sempre o número do processo, você seleciona a coluna que você precisa limpar, vem aqui em dados, limpeza de dados, remover cópias. Agora ele vai me dar zero removidas, ó. Nenhuma linha encontrada, 50 linhas exclusivas permanecem. Então, ok, todas as linhas aqui são exclusivas, não tem repetição de número de processo. Isso acontece muito quando a gente extrai dados dos BIs. Então, eu gosto de mostrar isso aqui. Dados, limpeza, remover cópias, mas você tem de indicar a coluna parâmetro. A coluna vai ser sempre a do dado do número de processo, por aí vai. Vamos fazer só mais um. Pegar isso aqui, abrir o processo, resultado. Lembrando, isso aqui é a mesma coisa para o criminal. Você vai botar aqui a autuação do tribunal, uma data qualquer, já que você não vai cadastrar o resultado. Resultado da autuação não encontrado, você não vai cadastrar, mas a notificação você vai gerar. E aí você vem em notação, tá aqui, ó. Esse aqui já tem só uma, ok, tá certinho. Isso aqui a corregedoria consegue é, acesso a esse dado. Agora, aquele processo sigiloso, gente, uma coisa que vocês também têm que ter em mente aí com os sigilosos é isso aqui, ó. Acho que o primeiro que era sigiloso era o segundo, né? Vamos ver aqui qual é o sigiloso deles. Esse aqui. Os processos sigilosos, gente, a primeira providência que vocês têm que fazer quando se é você mesmo que vai atuar nos autos é clicar aqui, ó. Posso me dar acesso? Vamos ver se eu posso. Tá dizendo que eu posso. Então, já resolvi esse problema. Pronto, esse aqui eu já acessei. E vamos lá. Mesma coisa, ó. Já acessei, já vou deixar feito esse aqui também. Não vou cadastrar, mas desejo notificar. Então, se é sigiloso, você não conseguir acessar, você tem aquela opção ali, né? Vamos ver, ó. Tem muita coisa, gente, aqui para notificar. Vocês estão vendo? Não abriu o sigiloso. Entre em contato, de preferência, com alguém do titular do ofício para liberar a visibilidade. O correto hoje, gente, o que tem sido orientado pela PGR é que a liberação de sigilo seja feita pelo titular do processo ou algum membro com acesso àquele processo. Por quê? Muitas vezes a gente recorre à COJUDE, recorre à administração para liberar, só que é o seguinte, quem tem autorização para liberar o sigilo é o procurador, é o titular. Então a COJUDE, quando por si só decide liberar aquelas visibilidades, ela assume um risco que ela não deveria assumir, porque o procurador titular daquele processo é que tem que dizer se há algum prejuízo em liberar a visibilidade daquele alvo. É um procedimento mais burocrático? É, mas é um procedimento mais seguro para todos, né? Então, a orientação é, apresentou aquela tela de sigilo, você clicou no atribuir sigilo, não deu certo, você recorre a uma daquelas pessoas que listam com o sigilo, de preferência, sempre o titular dos autos. Você procura lá no PIN, alguém que seja servidor daquele gabinete, e manda uma mensagem pelo Zoom, informando que precisa de acesso, explicando por quê, e aí a pessoa libera. Na maioria dos casos, quando você clicar naquele posso me dar, atribuir acesso, é provável que você consiga acesso, tá bom? Então, beleza. Primeiro trabalho, vamos organizar as ideias aqui então. A primeira coisa que vocês vão fazer aí, é abrir o seu painel, seja de acordo civil, seja de acordo criminal, aplicar o filtro do seu ofício. Eu estou usando o nono aqui, vou continuar no nono. Procurar a PRR6, né? Tem que ser o ofício da PRR6, aplica o seu filtro. Resultados da primeira instância, bota não, eu quero só os não cadastrados. Desmarco o sim daqui, e aí eu faria um relatório, puxaria isso aqui para um PDF e organizaria as ideias, porque aí eu poderia ir marcando o que estava sendo feito, né? E aí você notifica todos. Bacana, essa parte a gente já fez, né? A gente já notificou todos. Agora inverte. Eu quero só o sim.
E aqui não, aqui é trabalho. Da agora em diante é cadastrar resultado. Vamos lá? Começar por esse aqui. E aí, mais uma vez, não tenho acesso, né? Você vai clicar no posso me dar acesso. Se não funcionar, tem aqui o Geraldo com PIN já liberado. Você poderia pedir para o Geraldo aqui a liberação, mas o correto é procurar um servidor desse ofício aqui, ó. Um desses aqui. E pedir a liberação de acesso para um deles. Então, aqui eu teria de. Você pode ir pelo PGO, né? PRM de Uberlândia. Então, você poderia fazer isso aqui, se você preferir. O PGO você desmarca essa. Muda aqui a procuradoria. Então, vamos para Minas Gerais. Vamos procurar PRM de Uberlândia. E aqui nos ofícios, eu tenho de localizar esse que está, que é o quinto ofício, né? PRM Uberlândia, quinto ofício. Vamos ver se eu acho ele aqui. Tá fácil, né? Quinto ofício. Pronto. Aqui tem toda a equipe. Eu entraria em contato com o secretário. E aqui você pode clicar no nome dele e já ir para o chat. E aí você informa, olha, preciso de acesso a esses autos, estou cadastrando o resultado e você quer titular aí do ofício. Ó, como é que abre aqui no Zoom? Já abre assim. Diga olá, já pode até dar o olá aqui e começar. Ele está online, inclusive, né? Então, ó, Thiago, libera aí a visibilidade para mim, por esse auto aí, estou precisando para cadastrar o resultado e por aí vai. Esse é o caminho mais adequado hoje, porque quem vai liberar o acesso para vocês é alguém que de fato tem responsabilidade pelos autos, né? Então é uma pessoa que pode avaliar se aquele sigilo ou não é necessário, se ele deve ou não liberar o acesso. E costuma ser mais rápido do que abrir chamado, viu, gente? Então, beleza. Vamos liberar o acesso. Mas eu tenho. Vamos ver se eu estou com poderes para isso aqui também. Pronto, eu tenho. Então, me liberou. Vamos ver o que que se trata aqui, né? O resultado da primeira instância tem que estar cadastrado. E esse aqui vai ser a maioria dos processos de vocês. Vai ser esse processo desse tipo, simples, tá vendo? Ó? Procedente, valor econômico, 50 mil, só isso. Esse tipo de processo aqui, o seu resultado vai ser, o seu trabalho vai ser incluir o resultado, mudar aqui para PRR6, data da sentença, você pega onde? PJE ou EPROC, vai depender em qual sistema esse processo está tramitando. Aqui no andamento, você tem o vislumbre disso, porque olha só, os andamentos no EPROC, ele tem esse tal de evento, ó, transitado em julgado, decorrido o prazo, petição, ciência, renúncia do prazo, e vamos ver se aqui tem alguma informação sobre o julgamento. Não tem. Aqui na PRR1 ainda diz o julgamento, se foi provido ou não foi provido, o PJE, ele dá o evento e ainda fala qual o resultado do julgamento. Aqui não fala, né? Aqui fala que foi remetido os autos com acórdão, sentença confirmada, é isso aqui, ó. Sentença confirmada em empate, né? Então aqui você já tem uma ideia, inclusive, do resultado, mas você não tem a data da sentença, né? Essa data desse evento aqui não necessariamente é a data do acórdão, né? Então eu preciso abrir o acórdão, preciso acessar lá o EPROC, neste caso, porque a palavra evento só tem no EPROC, não tem no PJE. Qual o EPROC? O de segundo grau, né? Tem que ser o de segundo grau. Vamos ver se eu consigo acessar o EPROC. PRF6. Consulta processual. Eu quero EPROC. E eu quero EPROC de segunda instância. Certificado digital. Esse mesmo. Vamos ver se eu tô com moral aí no, na PRS6 mesmo. Se não tiver, o Gustavo me dá uma moralzinha aí, não é possível, né?
Autenticação em dois fatores. Vamos lá. O negócio não é fácil, não, né? Aqui ainda pede o e-mail. Não aceitou, significa que eu tenho de cadastrar um novo código. Então vamos ler. Pronto, aqui agora vai dar certo. Ainda não acessei, né? Eles mandaram um e-mail para mim. Então vejam, não é muito fácil, não. Às vezes você pensa que é só chegar e acessar, né? Olha, mas esse é o meu primeiro acesso. Vamos ver se chegou o meu e-mail. Já está aqui o e-mail, né? Pronto, estou dentro do site do TRF. Vamos procurar o sistema, ou o meu processo, né? Vamos ver se ele é preciso do número. Esse aqui. Isso aqui é pesquisa no menu, né? Então não me serve e eu não estou logado, pelo que eu estou percebendo aqui, né? Vamos tentar de novo, porque não faz sentido eu estar logado e aparecer essa tela. Agora eu estou logado. Número do processo está aqui. Veja, apanhei um pouquinho aí com o eproc, mas o eproc é bem intuitivo, né? Acessei o processo. Aqui, gente, eu preciso localizar a decisão, né? Eu preciso localizar o acórdão. Então, vamos ver. Acórdão. Remetidos a acórdão. Relatório e voto. Eu quero a ementa. Não precisa do relatório completo, não. Às vezes, dependendo do caso, você às vezes tem que ler o próprio relatório para entender o que, é que foi alterado, né? Então, olha, a apelação foi parcialmente provida, a responsabilidade pelo custeio cirúrgico de alta complexidade no âmbito do SUS é da União, nos termos da legislação constitucional, é cabível o ressarcimento ao ente que suportou os custos, e a solidariedade dos entes no direito à saúde. Então, ele mudou, né? Mas mudou alguma coisa sobre valor, sobre alguma coisa? Não, né? Olha aqui a data do nosso acordo, 24 de outubro. Então, eu volto aqui no meu processo, né? Esse aqui que eu estou consultando. Vamos de novo aqui, TRF6, 24 de outubro de 2025. Se você clicar uma segunda vez, você pode digitar 24 do 10 de 2025. É um acordo. Julgamento foi reformado? Foi, né, gente? Foi, mas parcialmente. Continuou procedente? Sim. Não continuou? Baixou daqui. Vocês notam, aqui tem alguma informação de baixar a multa? Não tem, né? Deliberação invocada, apelação. Então, o procedimento de questão vai explicando. Isso aqui, gente, é um trabalho que não tem como negar. Você precisa de um entendimento jurídico. E aí, assim, eu sou o secretário, não tem nenhum entendimento. O assessor tem que te ajudar, né? Algum analista vai ter que te ajudar para entender. Então, aqui o que ele disse, olha, a apelação parcialmente provida e a tese do julgamento. A responsabilidade pelo custeio deve ser assim. É cabível ressarcimento ao ente e a solidariedade entre os entes. Não mudou o valor, né? Então, o que que você faz? Eu faço isso aqui, ó. Por quê? O julgamento foi mantido? Você pode, particularmente, eu diria que sim, neste caso, porque não mudou substancialmente nada do que interessa para o nosso resultado. Mas se você entender que não, ele foi reformado, ainda que parcialmente, você não está errado também. E para a gente não ficar nessa briga e toda hora, será que eu boto reformado ou não reformado? Tanto faz, gente, nesse caso. Porque se eu botar mantido, mudou o valor? Não. Continuou procedente? Continuou. Lá não disse que virou improcedente. Ele só mudou uma parte mais formal ali da situação, de responsabilidade. Então,
Mas vamos dizer que foi reformado. Foi reformado, bota aqui. Apenas nesse quesito. Bota 2 pontos, e aí é o texto que vocês acharem melhor. Cola aquele texto, salvar resultado. Acabamos de fazer, tá feito. Esse é o resultado aqui. Vamos para o próximo, né? Ainda temos 1 minuto, vamos cadastrar mais um. Lembrando que aqui agora eu botei o filtro de não preenchidos e só com sentenças cadastradas. Então só vai mostrar para mim o que tem sentença. Mais uma vez, a mesma coisa, já copio de cara o código desse processo, o número dele, é só clicar aqui, já vou lá no meu eProc, já consulto o meu processo e deixo ele pronto. Já vou no meu acórdão. Porque eu tenho certeza que esse aqui tem a sentença cadastrada. E nos eventos eu quero o quê? Acórdão. Escreva aqui acórdão e vamos. Olha só meu acórdão. Qual a data dele? 24 de outubro. Eu peguei o mesmo processo geral? Não, né? Ó, é, 10h47. Acho que não. A data coincidiu ali, a gente fica meio assustado, né? Tá aqui. Esse também é muito simples, tá vendo? É improcedente, é daqueles. São os processos que têm menos informação, são esses de os diversos, né? Se você quiser digitar, tem de clicar 2 vezes, viu, gente? Se eu clicar uma vez aqui, não adianta eu digitar nada no teclado. Mas se você clica a segunda vez, você pode digitar. Acordo, preencheu tudo aqui, magistrado da primeira instância, ele já puxa quase que automaticamente isso aqui. Vamos ver se o acordo alterou alguma coisa. Remessa não provida para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Ou seja, não alterou nada, gente. Essas são as melhores, porque é só fazer isso aqui e salvar o resultado. Tá feito. E aqui, daqui a pouco, nessa brincadeira aqui, nesses minuto final aqui, eu acho que nós vamos cadastrar tudo, né? Mesma coisa, ó, já tem aí o resultado. Esse já é mais complicado. Por quê? Esse é da lei de improbidade administrativa. Aí tem os tipos e as pessoas condenadas. Neste caso, não, já tem o nome da pessoa condenada e aqui tem o tipo em que ela foi condenada. Tá tudo certinho. No primeiro grau, daria mais trabalho. No segundo, esse resultado já vai vir para você. Volto lá para o meu evento, vou consultar esse processo, que é mais complicado. Vamos aqui de novo. O que é que nós precisamos? Acordo, relatório e voto. Está aqui nossa acordo. Primeira coisa, 15 de outubro de 2025. Voltamos ao nosso processo. Esse aqui já foi, né? Isso aqui, gente, tem que ser muito bem organizado, né? Porque senão atrapalha. O certo é sair fechando essas telas todas. Vamos incluir mais um resultado aqui. Esse agora é do dia 15 de outubro. Então, clico outra vez e digito 15/10/2025. Acordo, puxou. Não vi ainda o resultado do julgamento, né? Vamos ver o resultado do julgamento. Recurso desprovido. Ou seja, se o recurso não foi provido, a decisão continua a mesma, não mudou nada. E aí, ó, julgamento mantido. Mas aqui já é diferente daquele. Vamos só salvar o resultado, ver o que acontece. Tá aí, ó. Procedente, continua do jeito que estava. 2 minutos, vamos pegar mais um? Vamos ver se a gente acha mais um de. Vamos ver se a gente tem sorte de achar mais um que seja improbidade. Se é demarcação de terras indígenas, não me interessa, não, é muito simples. É ato de improbidade, mais um que é dos complicados. Esses são os mais difíceis. E veja, já tem um acordo cadastrado, neste caso, né? E então, esse provavelmente vai ser um falso positivo. E para ser falso positivo, você vai ter de identificar aqui nos resultados, olha só, 15/10. Esse não foi eu que cadastrei, não, gente. Fui eu, né? Então, eu já estou aqui até boiando. Deixa eu fechar aqui esse tanto de tela. Dano ao erário, violação de princípio. Todos aqui em improbidade. Vamos pegar esse último e aí a gente fecha a aula de hoje com esse aqui.
consulta aqui, já vamos aqui no nosso evento, acorda. Nem sempre esse evento vai estar aqui. Se você não achar o evento, tem de olhar todo o procedimento. Recursos da apelação, todos desprovidos, recurso de apelação do réu provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Veja só, não aceitou as apelações do MPF da União, mas aceitou do réu, ou seja, reformou e julgou improcedente. Mudou bastante. Data 26 de março. Neste caso, o resultado muda bastante. Vamos ver se eu estou no processo certo. 276, 276. Ó, improcedente, improcedente. E em relação a Nivaldo, procedente. Vamos lá. RF6, 26, 26 de 3 de 2025. Acordo. Julgamento mantido? Não, ele foi reformado. Agora, em que medida? Olha só. O MPF, muito provavelmente, queria a condenação dos demais, né? E não foi condenado. Ó, o MPF interpuser apelações pleiteando a condenação dos demais réus. Neste ponto, o tribunal negou esses recursos. Ou seja, em relação à condenação dos demais, não foi aceito. E em relação ao outro réu, reformou e julgou improcedente o pedido inicial. Ou seja, como é que fica esse resultado? Esse aqui mantido e esse julgado improcedente. Aqui muda tudo. Aqui muda tudo porque eu não posso simplesmente salvar, eu tenho de alterar esse resultado. E isso aqui, gente, não tenham medo de alterar. Isso aqui é uma cópia da sentença da primeira instância. Isso aqui não é o da sentença da primeira instância. Ele trouxe cadastrado para você aproveitar o cadastro da primeira instância. Só preciso alterar isso aqui. Agora é improcedente. E aí não tem mais pagamento de multa, não tem mais nada, então você apaga e altera. Todo mundo improcedente é o certo? É, agora você pode salvar. E tá aí. Olha, na primeira instância era procedente. Agora é improcedente para ele. E ainda fala aqui, ó, atualização, reformado. Neste ponto, fica estranho, né? Tá dizendo que foi reformado, mas não foi, né? Porque aqui ele manteve, era parcialmente. E aí, o, o recurso, né, o nosso cadastro aqui, em relação a isso aqui, fica meio estranho, mas olha só, procedente, improcedente, mas quando você olha aqui, você consegue ligar uma coisa com a outra e entender bem o que aconteceu, né? Então, tá aí, fizemos dois do civil, amanhã a gente continua e faz alguns dos criminais e, e aí avança em algum eventual problema que vocês tenham enfrentado por aí, porque a aula de amanhã é mais curta, né, de 1 hora, então bem mais tranquilo. Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou aqui à disposição. Obrigada, Alisson. Tava ótimo o treinamento. Eu vi ali que a Selma perguntou sobre a gravação de ontem e já postei no nosso grupo. Ah, tá, o Alisson Opa! colocou aqui Não, também. mandei errado. Mandei errado. O que eu mandei aí foi o link do Google Doc, né? Eu vou postar aqui de novo logo para ela, que aí já resolve, mas de qualquer forma, Tá. a Penélope já deu aí a informação. Selma tá lá no. No grupo do canal ali do Zoom que eu criei para desse treinamento. Pronto, tá lá no canal do Zoom. Tá aqui também, copiado. E tá aí. Amanhã a gente continua daqui, faz mais alguns. Vamos deixar o nono ofício tudo certinho aqui, né? Amanhã a gente faz todos do nono ofício. E, e aí a gente avança nos cadastros criminais também, faz alguns. E se tiver alguma coisa mais complicada, vocês já tragam para a aula de amanhã. Se quiserem resolver aqui, a gente já resolve, tá bom? Então, até amanhã, gente. Até, pessoal. E Obrigada, Alisson. nada, até mais.